e isso modifica o foco da nossa vida. A doutrina espírita, ela veio nos esclarecer para isto. Ela é o consolador por essa razão, porque ela nos dá as razões do passado, ela nos ilumina o entendimento, ela põe luz em nossa mente profunda, para que a gente entenda que todos somos espíritos imortais, que não fomos criados no berço e que nossa vida não terminará no túmulo e que haveremos sim de superar todos os obstáculos e todas as dores, transpor os umbrais da morte para continuar vivendo, aprendendo, amando e sofrendo no trajeto da nossa própria redenção. É uma doutrina única, codificada por Allan Kardec, o nosso próprio Chico, numa encarnação anterior, no século XIX, através de 15 anos de serviços, de 1854 a 1869, ele trabalhou ininterruptamente para nos deixar cerca de 33 volumes. Se a gente considerar uma revista espírita de um ano, um volume, e somarmos todas as pequenas obras, opúsculos que ele lançou, com as 5 obras básicas, vamos ter 33 volumes em 15 anos de trabalho. Mas como Chico Xavier, retornando à Terra por ordem do Espírito da Verdade, para concluir a segunda parte da sua missão, revelação esta feita pelo próprio Espírito da Verdade a ele, no século XX, renasce na pequenina Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910, curiosamente, o mesmo dia em que ele havia sido enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, em 1869. E a partir daí, 75 anos de trabalhos ininterruptos. 3 vezes mais que Kardec. Não, mais, né? Mais ainda. 5 vezes mais que Kardec, né? Kardec trabalhou 15 anos. Chico trabalhou 75 anos, ininterruptamente. 537 livros nós temos até hoje, publicados da sua lavra mediúnica. É a maior obra em língua portuguesa. É o maior vendedor de livros em língua portuguesa, né? Uma obra em todos os gêneros e subgêneros da literatura. Uma obra que está sendo estudada nas universidades. Hoje nós temos trabalhos de mestrado, dissertações de mestrado, temos teses de doutorado fixadas com base na vida e na obra de Chico Xavier. Então nós temos ainda muito que estudar, muito que fazer por esse conjunto extraordinário de informações que a espiritualidade maior nos deu. O Chico tinha todas as mediunidades, vocês sabem disso. A psicografia é apenas uma delas. É claro que ela é a mais conhecida, mas Adelino, que conviveu com ele, sabe disso. O homem era uma potência viva. A gente tinha até medo de pensar perto dele, é ou não é, Adelino? Eu tinha medo de pensar perto dele, porque a gente pensa bobagem. É ou não é? A gente pensa bobagem. E ele sabia o que a gente estava pensando. Ele nos respondia sem que a gente movimentasse uma palavra sequer. Às vezes eu saía de Belo Horizonte para Uberaba, são 500 quilômetros de estrada. Às vezes 5 horas e meia, até 6 horas, dependendo do trânsito. Eu e Eliana vínhamos no carro, conversando, fofocas de família. Quem que não fofoca na família, não é? A gente ia conversando, coisa do pai dela, da mãe dela, do Vivaldo. Para quê? Era melhor a gente ter viajado calado. Porque chegando na casa do Chico, ele nos corrigia. Geraldinho, isso que você falou de fulano e de ciclano não é bem assim não, meu filho. Veja bem, tem este outro ângulo, né? Nos fazendo ver que nós não podemos julgar ninguém, não podemos ter julgamentos apressados. As situações, nós não sabemos da vida de ninguém no sentido mais profundo.
E era ensinamento atrás de ensinamento. Ele tinha também uma presciência extraordinária. Teoria da Presciência, capítulo 16, do último livro de Allan Kardec. Quem fala, ou quem divulga que espírito superior não faz previsão do futuro, não conhece a obra de Allan Kardec. Porque quem diz o contrário é o codificador. O próprio Allan Kardec escreveu a teoria da presciência, a mediunidade de profecia. Aliás, o último livro dele, o título completo não é a Gênese. A gente tem o hábito de falar a Gênese de Kardec, mas o título inteiro é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Está lá. Então vamos estudar o codificador. É o capítulo 16, que Allan Kardec, ele próprio, elabora a teoria da presciência. Então, está lá. Quais são as pré-condições pelas quais se dá a mediunidade de profecia? Em primeiro lugar, ela não é dada a nós, médiuns comuns. Reco-reco, não é? Nós humanos, médiuns humanos, né? Desculpem a expressão, mas a nossa mediocridade humana, não. Está lá escrito, a mediunidade de profecia ou de presciência é dada pelos espíritos superiores a espíritos ou médiuns escolhidos pela vida maior. Agora, tem duas condições ou pré-condições que são a mesma que Allan Kardec coloca lá, que é o seguinte: esse médium ou o espírito comunicante tem que ser suficientemente espiritualizado. Ou por outra, diz a mesma coisa de uma forma diferente, esse médium ou esse espírito tem que ser necessariamente desmaterializado. Não pode ter pretensões de amealhar fortuna, de ser famoso, não é? Não pode ter as ilusões da matéria, tem que ser necessariamente desmaterializado. E eu pergunto a vocês, Chico Xavier na Terra e Emmanuel no plano espiritual preenchem essas condições? Alguém duvida disso? Olha a vida do homem, gente. 75 anos de mediunidade com Jesus e Kardec, 92 anos de existência em renúncia, vivida em nome do Cristo, porque Chico, antes de ser espírita, era um excelente católico em Pedro Leopoldo. Ele fazia evangelização infantil, que no catolicismo eles chamam de catecismo, na igreja. Ele era amado pelo padre de Pedro Leopoldo. Quando ele assumiu que era a doutrina espírita, à luz da sua vida, o padre ficou tristíssimo. Sebastião Scarzello, ele não queria. Ele ia perder o seu principal evangelizador, não é? Então, sem dúvida nenhuma que o Chico tinha essa mediunidade. Mediunidade de presciência do futuro imediato, como eu já contei várias vezes. Eu falei com ele, eu vou embora, a gente frequentou a reunião de sábado à noite, vou embora, Chico, eu tenho prova de economia, preciso ir para Belo Horizonte estudar. E ele não queria que eu fosse, de jeito nenhum, está muito tarde, 2h da manhã, não, você dorme aí. E eu sabia que se eu dormisse lá, eu ia ficar o dia inteiro batendo papo com ele, porque a gente não queria sair de perto dele, né, Adelino? Então eu falei, não, eu preciso sair agora. Teimei com a Eliana e a gente então foi. E o Chico falou comigo assim, olha, tá bem, você vai, mas eu vou te dizer uma coisa. Na descida da Serra das Alterosas, lá pela altura da entrada da cidade de Campos Altos, você vai ver no trevo da cidade de Campos Altos, um homem no meio da estrada, vestido como guarda da Polícia Rodoviária Estadual. E ele vai estar assim. Aí ele se levantou da cadeira, ele até encenou a cena, viu, gente? Ele se levantou da cadeira e fez assim. Ele vai fazer assim com os braços, 3 vezes, e fez o gesto, né?
Não pare porque é coisa ruim. Graças a Deus que eu tive Chico na minha vida. Imagina se eu parasse. Aí Eliana começou a chorar, falou comigo assim, nós não vamos não. E eu falei com ela, não, nós vamos sim, né? Ô Chico, você não vai rezar para nós? Se o Chico rezar, eu vou. Aí ele falou, não, pode ir que eu rezo, meu filho. Aí a gente confiava na prece dele, né, Adelino? Então, eu fui, que eu sou teimoso. Mas eu esqueci, porque esse ponto da estrada é mais de 2h30 de Uberaba. Não é perto, não. É 2h30. Exatamente. Quando eu só lembrei, porque a gente foi conversando, eu pedi a ela, conversa comigo para eu não dormir no volante, né? E ela estava lá, papapá, e eu respondi e tal. Quando eu vi, eu só lembrei do caso quando eu vi a placa, Campos Altos a 5 quilômetros. Aí eu gelei. Opa! Lembrei do caso. Pois não é que quando eu vejo o trevo, a gente vai entrando assim, descendo um pouquinho, exatamente no ponto que o Chico tinha dito. Olha o danado do homem lá no meio da estrada. E o danado fazia o mesmo gesto que o Chico tinha previsto. Assim, no meio da estrada, veio parar. Aí Eliana começou a chorar de primeiro, e eu pensei assim, eu vou fingir que eu vou parando no acostamento, para ele sair da minha frente. E foi dito e feito. A hora que ele viu que eu estava parando, ele saiu na minha direção. Quando ele saiu da frente do carro, eu pisei no acelerador, que era velocidade, para que te quero, né? E não vi mais nada na minha frente, graças a Deus. Nem sei se a coisa ruim era encarnada ou desencarnada. Porque não me importa, né? O importante era fugir. O Chico falou, não pare porque é coisa ruim. E não parei.